Solidariedade. Começa agora. Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa tarde. Nós estamos ao vivo aqui na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior. Para você que se liga aqui nas emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, este é o Plantão do Evangelho no Lar. Nós estamos ao vivo aqui nesta segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. Eu, Vanessa Cavalcante, aqui na apresentação, desejo a você uma ótima semana, a todos da nossa técnica e da nossa produção também. E nós queremos trazer sempre a sua participação aqui no nosso Evangelho. Por isso, já pegue o seu Evangelho segundo o Espiritismo para estudar junto conosco. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito bacana, que é sempre muito atual, né? O item que fala sobre o capítulo 22, né? Não separeis o que Deus juntou, mas especificamente sobre o divórcio. O que você acha sobre esse assunto? Participe pelo 0800 979 5011. Deixa a sua mensagem aí com as nossas queridas telefonistas, tá bom? Ou você também pode enviar um WhatsApp para 11 99643 3827. Pode sempre participar também pelo WhatsApp e também pelo nosso Facebook. Nós estamos ao vivo na página facebook.com/TV Mundo Maior. Lá você vai curtindo e compartilhando com seus amigos também. E não se esqueça de acessar o nosso YouTube. Tem as páginas da Rádio Boa Nova no YouTube e também da TV Mundo Maior, para você mandar sua pergunta para ele que está conosco hoje, palestrante, escritor, Alexandre Caldini. Boa tarde. Olá, como vai, Vanessa? Boa tarde a todos que nos ouvem nesse momento. Muito obrigado pelo convite, Vanessa, Eliette, Marcos, um prazer estar com vocês novamente. Muito bom estar com você, viu? Nessa tarde aqui de segunda, começando bem a semana. E para ficar ainda melhor, começa fazendo uma prece para nós, Caldini, por favor. Claro, com o maior prazer. Então, amigas e amigos, vamos nos unir nesse momento em prece, né? O que é a prece? A prece é uma coisa boa, gostosa, que vem de dentro da gente. É um pensamento alegre, esperançoso, seguro, eu diria, mais que esperançoso, né? Seguro no futuro que sempre será promissor. Mesmo que no momento agora, eventualmente você esteja mais preocupada, mais preocupado, mais angustiado, um pouquinho mais triste, tudo é momentâneo. Se nós lembrarmos que somos espíritos imortais, tudo é momentâneo. Então, se você quiser, me acompanhe agora fechando um pouco os seus olhos. Não há postura certa ou errada, há apenas a sua tranquilidade, a sua paz, a sua concentração, a sua boa vontade, o seu bem-estar nessa nossa prece. E nós pedimos então, e sempre pedimos, né, a Deus que nos permita, como tem de fato permitido, as experiências que temos tido aqui nesta encarnação. Que nesse momento que nós vamos fazer a leitura de um trechinho do Evangelho, que vamos procurar comentar e compreender um pouquinho mais do que diz a espiritualidade superior, do que disse a espiritualidade superior a Kardec, que nós possamos compreender adequadamente isso, que nós possamos ampliar os horizontes de nossa mente, que nós possamos compreender tudo com menos preconceito, com menos ideias preconcebidas, baixando a guarda, raciocinando tranquilo e calmamente sobre cada coisa que vamos ouvir aqui hoje, assim como devemos fazer em toda a nossa vida. Então, para isso, nós pedimos o apoio da espiritualidade, de nossos espíritos companheiros que estejam conosco nesse momento, nos ajudando no desenvolvimento deste tema. Que assim seja. Que assim seja. Para a gente começar, então, neste item, o divórcio, ele fala assim: o divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrária à lei de Deus, uma vez que não reforma senão o que os homens fizeram, e não é aplicável senão nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrária a esta lei, a própria Igreja seria forçada a considerar prevaricadores aqueles dos seus chefes, que, pela sua própria autoridade e em nome da religião, em mais de uma circunstância, impuseram o divórcio. Dupla prevaricação, então, uma vez que seria só em vista de interesses temporais e não para satisfazer a lei do amor. E aí, Caldinho, o que a gente pode entender desse primeiro trecho aqui já?
Então, vamos interpretar um pouquinho. É muito interessante. É um assunto relativamente simples, né, Vanessa? Mas bastante interessante. Só nesse trechinho que você leu, tem algumas coisas para a gente desfiar para compreender melhor. Vou começar pelo fim. O que ele fala? A própria igreja estaria prevaricando, ou seja, estaria falseando, estaria indo contra a sua própria crença, porque em alguns momentos a igreja, sim, ela permite o divórcio. Na história da humanidade, eu não sou historiador, conheço muito pouco, na verdade quase nada, mas eu lembro que, sobretudo na Inglaterra, não é? Se não me engano, foi que foi um dos reis da Inglaterra que foi casado com Mary Stuart, acho, não lembro exatamente qual. Mas depende do tempo, os reis na Europa se enchiam da mulher, ou a mulher não estava engravidando, eles precisavam que engravidasse para ter herdeiros, ou estava tendo só filhas e não filhos, ele precisava de filho. Ele simplesmente abandonava aquela mulher e casava com outra. Mas, espera aí, não pode, não tem divórcio na Igreja Católica, né? Então, o que ele fazia? O rei exigia, forçava o Papa a conceder um divórcio específico. Falava, não, neste caso pode, nesse caso está tudo ok, Deus permite, na boa, e assim vai. É isso que ele está falando ali. Então, a própria igreja, em algumas situações, permitia o divórcio, né? Mas, mais importante que isso, o que ele está falando também nesse trecho que Vanessa acabou de ler para a gente? Que o divórcio não é contrário às leis divinas ou à lei de Deus. Que lei divina que ele está falando? É uma só, na verdade. Qual é a única lei divina que nos importa, Vanessa, amigas e amigos? A lei do amor. O que quer dizer a lei do amor? Quer dizer nós vivermos em harmonia, vivemos em comunhão, vivemos em paz, buscando crescimento, buscando entendimento, buscando a tranquilidade, a serenidade, o bem viver com os que estão à nossa volta, né? No caso do casamento, o que ele fala? O casamento, se ele não é regido pela lei do amor, então tudo bem você fazer a separação. Por quê? E ele comenta até num trecho um pouco anterior a esse, ele fala o seguinte: os casamentos deveriam ser feitos quando as pessoas têm afinidade, quando elas se gostam, quando elas se querem, quando elas acham que vale a pena estar juntas. Isso é o casamento. Mas espera um pouquinho, não é assim? Todos os casamentos não são assim? Não. Ele comenta que a maioria, não sei se a maioria, mas vários casamentos são feitos por conveniência, né? Porque, olha, ele é rico, ela é rica, é bom eu viver com ele ou com ela, vou ter uma vida mais confortável. Até às vezes na boa fé, fala, bom, eu preciso ter uma vida mais confortável para poder dar uma vida mais confortável para minha família, para minha mãe, para meu pai, para meus irmãos, tal. E acaba acontecendo uma série de casamentos de conveniência. Isso acontece até hoje em dia, né? Sobretudo nas classes mais abastadas. Vou casar com ele, vou casar com ela, porque tem dinheiro ali. Esse é um casamento que começou errado, começou na base errada, não começou na base do amor, começou na base do interesse. Esse, diz o Espiritismo, não é um casamento que dura. Ele, por si só, vai separar. Nesse caso, se você não promove a separação, né, olha que interessante, ele fala o seguinte, aí a chance de ter relações extraconjugais aumenta. Claro, eu estou com você, mas eu não gosto de você, eu estou com você, mas não me sinto bem com você, não estou tranquilo, atraído por você, vou buscar fora. Então, será que não é melhor separar? É isso que ele fala, né? Não há problema na separação quando não há um amor que una. Sim. Continuando, então, mais um trechinho aqui do nosso item o divórcio, ele diz, mas Jesus, ele mesmo, não consagrou a indissolubilidade absoluta do matrimônio. Não disse, é por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres? O que significa que desde o tempo de Moisés, a afeição mútua não sendo o objetivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Então, mais um trechinho que eu vou parar aqui para a gente comentar também, Claudine. E já também fazendo uma relação com esse momento atual. Como o número de divórcios tem crescido durante essa pandemia e como a gente tem visto isso, como que você analisa isso, né, nesse momento? Por quê? O que explica esse aumento tão grande, né? Bom, primeiro, esta semana, Vanessa, que foi hoje é segunda, não, foi semana passada, talvez tenha sido sábado, sexta-feira, saiu uma matéria interessante da Folha de São Paulo, ou foi domingo, não sei, que falava sobre isso no Brasil, como é que estão os divórcios no Brasil. Ele mostrava um dado interessante, fala sim, não aumentou os divórcios nesse período de pandemia no Brasil, diferentemente do que aconteceu na China. A notícia na China foi, quando acabou a restrição, a mobilização, né, quando começou a abrir a China, houve um monte de divórcio. E aí se pergunta, será que vai ser a mesma coisa no Brasil? Neste momento, não há nada que indique isso. O que aumentou muito foi a consulta na internet por divórcio, como fazer o divórcio sem gastar dinheiro, ou seja, tem muita gente pensando em divorciar-se, né? Então, provavelmente vai acontecer a mesma coisa aqui. Mas também diz essa matéria, e esse é o dado mais interessante, eu acho, que vários casais que estavam separados resolveram voltar a ficar juntos
a bem de seus filhos. Mas peraí, vamos ficar juntos para a gente poder cuidar dos filhos nesse momento, que é a coisa que nos importa mais. Então também teve algumas reconciliações, né? Então, nada é tão absoluto assim. Mas, tentando responder um pouco ao que você colocou, eu diria que se aumentar o número de separações, de divórcios nesse período pandemia, pós-pandemia, e muito provavelmente isso acontecerá, não é em razão da pandemia. Eram casamentos que já não estavam bem antes da pandemia e estava se segurando um pouco as pontas, né? Nós não estamos bem, eu e você, somos casados, não estamos bem, mas eu vou trabalhar, você vai trabalhar, a gente mal se vê, só vê à noite, conversa um pouquinho, vai dormir, cada um no seu canto. Não tem uma vivência, não tem uma convivência, não tem uma proximidade. E, eventualmente, esse casal que já não está bem, já tem uma relação extraconjugal, outra relação extraconjugal, e vai levando a vida assim, achando que isso é o melhor para seus filhos, sobretudo. Não vamos separar, porque não vai ser bom para as crianças. Ou, não vamos separar, porque vai mostrar para a sociedade que nós não tivemos sucesso no relacionamento, nós fracassamos. Péssimo. Melhor, entre aspas, fracassar naquela relação que não está boa, do que manter uma relação falsa, onde há agressividade, onde não há honestidade, onde não há complacência, onde não há convívio adequado, né? Então, se houver mesmo separações agora, não é culpa da pandemia, é culpa de um casamento que já não estava bom, de uma relação que foi provavelmente baseada numa areia movediça, não tem uma solidez grande ali, não é? O que a pandemia fez foi aproximar os dois, começaram a conviver muito mais perto, estão em casa o tempo todo, os dois, né? E aí, naturalmente, as diferenças ficam mais aparentes, né? As arestas ficam mais difíceis separadas e, eventualmente, pode ser melhor mesmo separar. Dito isso, Vanessa, eu acho que a gente tem, por obrigação, e é por isso que nós estamos encarnados, aprender a conviver com o marido e com a mulher, sim, mas não apenas com todo mundo, com os filhos, com o genro, com a sogra, com o sogro, com o chefe, com o subordinado. Nós estamos aqui para aprender a conviver com as pessoas e vamos melhorando o nosso modo as pontas que nós temos, nós vamos começar a parar as pontas, né? Então, também esse momento de convívio estreito entre pai e filho, mãe e filha, pai, enfim, filhos e pais, e marido e mulher, é um momento também de exercitar a compreensão. Eu não diria que é o perdão. Perdão é complicado. Tolerância é complicado. Por quê? Ambos, tolerância e perdão, na minha opinião, pelo menos, Vanessa, pressupõe uma arrogância. Eu perdoo você, né? Ou eu tolero esse seu comportamento. É muito arrogante, é muito agressivo. Quando eu compreendo, é melhor do que tolerar, é melhor do que perdoar. Eu compreendo que você pense diferente de mim. Eu não acho que você acha, você não acha que eu acho, mas está tudo certo. Nós somos pessoas diferentes, espíritos diferentes, com vivências diferentes de inúmeras encarnações. É só natural que nós não pensemos exatamente igual. Mas tudo bem, a gente consegue conviver com essas diferenças, né? Um casamento que dá certo, um casamento onde há mais sintonia, não quer dizer que sejam iguais. E não quer dizer que um se anule para o outro dominar. Se houver isso, acabou. A história de casar é abrir mão, não é abrir mão. É compreender, mas manter sua individualidade e permitir que o outro mantenha a individualidade dele também. Aí há uma complementação, aí há um casamento mais feliz. Ótimo, mais um trechinho então. Mas acrescenta, isso não foi desde o princípio. Quer dizer que na origem da humanidade, quando os homens não estavam ainda pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas sobre a simpatia e não sobre a vaidade ou a ambição não davam lugar ao repúdio. Falando sobre essa convivência que você trouxe também, né, Caldini, como que os casais que têm religiões diferentes, podem fazer para conviver bem? Eu acho que independe de religião, né? Eu tenho um exemplo claro da minha família. Nós somos 5 filhos e mais cunhados e cunhadas e sobrinhos e tal, né? Na minha família, Vanessa, tem judeu, ateu, espírita, católico e ubandista. 5, né? E a gente se dá super bem. Pensamos diferente em algumas coisas. Por exemplo, eu não acho que Jesus seja a divindade, não acho que ele é Deus, né? Eu acho que ele é um espírito como eu. Você que progrediu muitíssimo. Essa visão do espiritismo é a visão que eu acho mais adequada. Já outras pessoas da minha família pensam diferente disso e está tudo certo, né? Porque o amor nosso é superior a essas pequenas diferenças, né? Quando nós respeitamos que o outro entende diferente, mas nós nos amamos apesar disso, não tem nenhum problema. Acho a mesma coisa num casal que tenha religiões diferentes, que acredite coisas diferentes, né? Desde que um não queira impor ao outro a sua visão, está tudo certo. Acho até muito saudável que um fale, olha, deixa eu te contar, na minha visão, na visão da religião que eu sigo, da filosofia que eu sigo, é assim, 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 assado. Ah, não, na minha não é. Na minha é assado, 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 é assim. Ah, mas aqui nós temos um ponto comum. Temos mesmo. Aqui não, aqui é diferente. É mesmo. Tá ótimo. Quanto mais nós conhecermos das coisas, melhor. Agora, ele fala claramente aqui, não é?
no começo não era assim. Ele fala, quando ainda a gente não estava pervertido pelo egoísmo e pelo orgulho, a gente vivia segundo a lei de Deus. O que ele quer dizer? O que detona tudo é o nosso ego, né? A nossa arrogância. Eu sei a verdade, você está errada, você está errado, eu vou lhe falar o que é a verdade. Aí, dançou, né? Então, é tudo, sempre o Evangelho e o Livro dos Espíritos sempre falam muito disso: egoísmo, orgulho, vaidade. Combata esses três: egoísmo, orgulho e vaidade. Quando a gente conseguir combater isso, falar, cara, eu não sou nada melhor que ninguém, eu não sei nada, eu sei um rasguinho de coisinha. Quem sabe o outro sabe mais que eu. Quem sabe o que ele ou ela pensa é melhor que o que eu penso. Deixar aberta essa compreensão só nos amplia horizontes, nós ficamos pessoas mais sábias e podemos ponderar o que é adequado e inadequado. Então, voltando à sua pergunta original, mesmo um casal que tenha visões diferentes da religiosidade, no meu entendimento, eu conheço casos assim, pode viver perfeitamente. Uma irmã minha que é super católica, Vanessa, mas super católica mesmo. Tem um trabalho maravilhoso com a Igreja Católica, o marido é ateu. E se dão super bem, estão casados há 40 anos, talvez, né? Então, veja que interessante. É possível, não teria problema. Volta à história da arrogância, da vaidade, do orgulho. Se a gente consegue baixar um pouco isso, tudo caminha. Mandar um abraço aqui para a participação do Marco no nosso WhatsApp. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs, paz e luz. Gratidão por mais essa pílula do Evangelho. Marco Aurélio de Uberaba, Minas Gerais. Gratidão para você também, viu? Muito bom. E a Elaine Stroder, que Vila Carrão, em São Paulo, no nosso Facebook, ela complementou, né? Boa tarde, Vanessa, Alexandre, turma do bem. O rei Henrique, ele rompeu com o Papa porque ele não quis dar divórcio para ele se casar com Ana Bolena. O rei criou a própria igreja. É isso, Caldini? É isso, muito obrigado. Não lembrava, Henrique VIII, exatamente, Ana Bolena. Tem umas séries na Netflix, uns filmes maravilhosos a respeito, recomendo que assistam. Muito obrigado pela correção, isso mesmo, Henrique VIII. É mesmo, beijo para a Elaine. Mais um trechinho aqui. Vanessa, desculpe, tem um negócio muito legal. Não está na Netflix, está na net, eu acho. Chama uma série espanhola, Vanessa, chamada Isabel, Rainha de Castela. Não sei se você assistiu, já vale muito a pena. Conta a história de Isabel, rainha católica, de 1500 e qualquer coisa, acho que 1400 qualquer coisa, até 1500 e pouco. É o reinado dela, do marido ali na Espanha, quando a Espanha ainda estava se formando, as brigas com Portugal, com França, com Inglaterra, é muito interessante. E ali aparece um pouco disso tudo também. Vale muito a pena. Legal, ficou a dica, então, para todos nós. Eu não assisti, vou me interessar em assistir também. Agora, mais um trechinho aqui, Caldinho, do capítulo que a gente está hoje, né? Capítulo 22. Vai mais longe e especifica o caso em que o repúdio pode ter lugar, o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca sincera. E aí, Caldinho? Exatamente, né? Se está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem, não há adultério, né? Adultério é quando a coisa não está muito legal, quando o cara fala, tá ruim, a menina fala, tá ruim, aí começa a olhar extramuros, né? Então, o casamento que é baseado na solidariedade, na união, que vai além do sexo apenas, né? O sexo é bacana, é importante, é legal, mas é muito mais companheirismo. Tá bom tá com você? Tá bom tá comigo? Estamos nos entendendo? Estamos caminhando? Tá ótimo. É um complemento mesmo de dois que se unem para uma jornada, uma caminhada, né? É, na verdade, uma união temporária, né? Porque é só nessa encarnação. Talvez na próxima também, mas é durante, sei lá, 30, 40, 50, 60 anos, 12 anos, tal. Enquanto tá bom para os dois, não se caminhando, ótimo. Voltando à questão do divórcio ali, né? Ele fala um trechinho anterior muito interessante, que Vanessa fala o seguinte: um dia se perguntará se é mais humano, mais caridoso, mais moral unirem-se um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade. E ainda, se a perspectiva de uma aliança indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. É isso mesmo, né? Se você mantém junto, porque tem que ficar junto, caras que não estão dando bem, que não se dão, vai ser um horror. Vai ser um horror dentro de casa e vai ser fora de casa. Os caras vão pular fora, porque está muito ruim ali. Então não é mais justo, não é mais divino até, não é mais correto, não é mais lógico que separem-se e tenham vidas melhores. E aí tem gente que fala, o divórcio é a dissolução da família, o fim da família. Não é. Não é. Depende de como você olha. Se você olha, vou pegar de novo um caso muito próximo a mim, que é meu irmão, né, que separou-se e tal, e ele e a primeira esposa casaram-se novamente, se dão muito bem. As duas famílias se dão super bem. De uma família, virou duas famílias. Ele teve mais filhos aqui, que se dão muito bem com a filha do primeiro casamento. O casal, a primeira esposa e o novo marido, com a esposa atual e ele, se dão super bem, são amicíssimos, a ponto de quando um viaja, o outro cuidar do cachorro daquela família que ficou.
Quando foi reformar o apartamento do meu irmão, o casal formado pela primeira esposa, do primeiro casamento, e o novo marido, mudaram-se para a casa de campo para deixar o apartamento para o meu irmão e minha cunhada morarem lá enquanto reformava o apartamento deles. Veja que desprendimento, isso é amor de fato, né? Agora, isso é possível, dá para ser assim, mas por que tão poucos divórcios acabam sendo dessa forma? Pela nossa vaidade, nossa arrogância, nosso orgulho, nossa inveja, nosso ciúme, nossa ganância. Quero mais dinheiro, ele gosta mais dela do que de mim, ela gosta mais dele do que de mim. Esse veneno é que atrapalha tudo. Se nós conseguimos suplantar esse nosso atraso moral, dá para ter divórcio se for necessário, se for adequado, se for recomendável, super na boa. E dá para ter uma vida muito feliz depois, para todas as partes envolvidas. Também pelo WhatsApp, mais participações, pelo telefone, aliás. Luiz de Santo André, abraços a Vanessa, ao Caldini, o tema veio muito ao calhar. Estou fazendo minha reflexão, muito obrigado. Que legal, Luiz. Um abraço para você aí também. E também no Facebook, a Maria Amanda, bom dia. Caldini explica perfeitamente bem, muito grata, suas palavras são muito esclarecedoras. Que bacana. Gratidão. Mais um trecho, sim. Né, Vanessa, se a gente prestar atenção na nossa vida, cada um de nós tem exemplos ótimos. Basta estar atento e falar, por que aquilo? Por que isso? O que eu posso aprender com aquilo outro? É assim que a gente cresce, né? E aí fica fácil dar exemplo, que você percebeu coisas. Agradeço o elogio, mas é só isso, prestar atenção na vida, né? É mesmo, muito bom. Ele continua, proíbe, é verdade, a todo homem de esposar a mulher repudiada, mas é preciso ter em conta os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação, querendo abolir um uso bárbaro. Seria preciso, entretanto, uma penalidade, e a achou na ignomínia que devia imprimir a interdição de um segundo matrimônio. Era, de alguma sorte, uma lei civil substituindo outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Então, são as leis que vão mudando com o tempo, é isso, né, Caldini? Exatamente. Você está lendo um livro que é diferente do meu, a tradução é um pouquinho diferente. É curioso. Tá. Não, mas é curioso observar isso, sabe, Vanessa? Por exemplo, aí falou lapidação. O meu fala apedrejamento. Eu nem sabia que apedrejamento chamava lapidação, né? Acho que por isso que ele fala lapidar uma pedra preciosa e tal, né? Veja a importância do palavreado. Nós devemos sempre usar o palavreado mais simples, mais fácil, que todos nós entendamos, né? Mas, enfim, o que ele fala é o seguinte: calma, Jesus teria dito que não pode casar novamente, não sei o quê, mas é o que Vanessa explicou. Ele estava substituindo uma lei civil por uma outra lei civil. Não adiantava, naquele momento, há 2000 aanos passados, ele falou o seguinte, não, isso é bobagem, não tem problema nenhum. Se está ruim, separa e casa com outra pessoa e está tudo certo. Mantendo o amor é o que importa. Se Jesus falasse disso, ele teria sido crucificado, acho que 5 anos antes do que foi, né? Porque era muito ousado para a época, né? Então, o que muito sabiamente Jesus, um espírito muito avançado, fez? Ele falou, vou trocar uma lei muito ruim por uma lei ainda não tão boa, mas que nesse momento será aceitável. Ele falou, não apedrejem as pessoas. Não é porque ela foi adúltera, era só para mulher, olha que loucura, né? Não apedreje a mulher adúltera, não. Ela fica proibida de casar. Bom, era uma punição, mas seguramente é uma punição bem mais leve do que morrer por apedrejamento, tá certo? Então, nada dá saltos, as coisas vão aos pouquinhos, vai melhorando aos pouquinhos. Por isso também que evoluiu, a lei humana evoluiu de lá para cá, a lei moral também evoluiu. A gente vai compreendendo mais e vai percebendo o que é bobagem, o que de fato vale a pena. E aí a régua, né, Vanessa, é muito simples, a régua é o amor sempre. O que é melhor para os outros, o que é melhor para todos, o que é melhor para a humanidade, o que é melhor para mim mesmo, né? Sinceramente, não vendo apenas meus interesses. Quando a gente pensa assim, fica fácil compreender o que é razoável e o que não é. Excelente. Nós vamos, então, falar um pouquinho, Caldini, você tem um livro que tem um trecho, né, que fala sobre divórcio também. Você pode trazer para nós, por favor? Claro. A vida na visão do espiritismo, né? Aqui eu comento algumas coisas, inclusive, claro, são aspectos da vida, e claro, casamento e divórcio estão ali também. É pouco que eu comentei agora há pouco, Vanessa, deixa eu achar aqui, acho que na 50 e pouquinho, que é sobre a questão da separação ali do meu irmão. Ó. É o divórcio, né? Eu digo o seguinte, ó. Bom, eu comento ali o que foi comentado aqui, daí digo o seguinte: conheço mais de um caso de separações absolutamente harmônicas. Famílias em que os cônjuges se separaram após longo tempo de convívio, mas continuam amigos, respeitando-se e mesmo se amando. E após separados, formam novos casais. E esses 2 novos casais agora geram novas famílias que têm novos filhos e que convivem em perfeita harmonia.
O caso mais próximo ao meu coração é de meu irmão. Depois de mais de uma década casado, ele e sua primeira esposa resolveram que era hora de se separarem. Realizaram o divórcio de forma serena, pensada e mantendo o amor que sempre os uniu. Após um tempo, ambos se casaram novamente. Meu irmão, que já tinha uma filha do primeiro casamento, teve mais 2 crianças. Hoje, as 2 famílias se relacionam, passam finais de semana juntos. Aí aquilo que eu falei do cachorro e tal, né? Os 4 se ajudam, os 4 são amigos, os 4 têm um amor uns pelos outros. A situação é tão bela que minha sobrinha dedicou o trabalho de conclusão da faculdade aos 4 pais que tem. Uma relação de amor estendida. Impossível? Não, possível. Basta todos quererem. Basta cuidar para que o ciúme, a inveja, a cobiça, o egoísmo, a desconfiança e outros sinais de nosso atraso moral não envenenem nosso pensamento, ou seja, está no nosso controle. Quem ganha numa situação dessa? Todos ganham. Não só aqueles envolvidos na situação, mas também os que orbitam em torno dessas pessoas. Ganha, na verdade, a humanidade. Ganha a paz no planeta. Se realmente quisermos, cada um de nós poderá agir como esses meus queridos e admiráveis familiares. Então, veja, está tudo sob nosso controle, né, Vanessa? Depende de nós, depende de gente. Eu conheço vários casos assim, eu tenho mais um casal amigo, bárbaro, mesma coisa, o segundo casamento, se dão super bem com a esposa do primeiro casamento, as filhas se frequentam, é uma delícia, é lindo de ver. Isso, para mim, mostra uma evolução da humanidade. Não é preciso ficar mais naquela guerra, naquela briga. Ah, mas no meu caso, não é assim, porque minhas esposas, meus maridos... Tá, mas e você? Você não controla o outro, mas você controla a si mesmo. Você está tentando fortemente não pôr mais lenha na fogueira? Você está tentando fortemente refazer as relações, harmonizar, pacificar? Essa é a sua oportunidade, essa é a sua obrigação. E você que nos ouve tem mais conhecimento agora, né? Você está lendo o Espiritismo, está vendo isso, está compreendendo, está raciocinando. Haja. Luiz falou agora há pouco, eu estou repensando algumas coisas. Ótimo. Todos nós temos que repensar tudo o tempo todo. Não apenas na questão do casamento e do divórcio, mas em qualquer relacionamento e, sobretudo, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui. Certeza. Nós temos um recado para você que está na nossa sintonia aqui no nosso plantão do Evangelho no Lar de hoje. E a partir da semana que vem, a nossa programação volta aos horários normais. Então, o Jornal Nova Era vai ao meio-dia, ao ar, no horário normal. Os programas que estavam aí temporariamente fora do ar também voltam às 11 horas. 10 horas da manhã, também o Rádio Revista, André Luiz, eu vou estar junto com a Estelle, com a Adriana, também toda quinta-feira, de volta ao Rádio Revista, e retorna o plantão do Evangelho no Lar continua às 18 horas, para você continuar, então, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo conosco, tá bom? Então, os recados aí da nossa programação, que vai ter um pouquinho de mudança, mas nós sempre estamos juntos com você. E temos uma campanha, né? Que é a campanha da Fundação Espírita André Luiz, com a missão de derrubar as fronteiras, construir pontes, né, entre o Centro Espírita e você. Muito bacana, é a campanha Juntos pelo Espiritismo. Nosso objetivo é oferecer uma ferramenta online exclusiva para os centros espíritas realizarem atendimentos virtuais e também receberem esse auxílio através de uma central de doações. O nosso apoio também vai além disso, nós vamos disponibilizar semanalmente conteúdos selecionados por estudiosos do Espiritismo em nosso canal no Telegram. Bacana, viu? Uma curadoria também de informações para quem busca o conhecimento de qualidade vai ser realizada. Se você quer divulgar as atividades da sua instituição em nossa programação, o espaço está aberto para você, é uma oportunidade aí de expandir também a divulgação do seu centro espírita pelas ondas aqui da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Se você quer ter acesso a tudo isso, vem participar conosco dessa ação do bem em prol da transformação do planeta. É só acessar feal.com.br/juntos pelo Espiritismo, e a FEAL está junto com você nessa campanha aí, juntos pela nossa doutrina espírita, né? Mandar um abraço aqui para a Terezinha, participando pelo WhatsApp. Boa tarde, realmente o seriado Isabel, Rainha de Castela, é ótimo, assisti 2 vezes, recomendo, tá na Globosat. Olha que legal, um abraço para você, tá? Recomendadíssimo, hein? Também temos participações do Jabaquara, é a Alice do Jabaquara. Vanessa Caldini, boa tarde. Eu sempre gosto dos alertas do Caldini, também na programação. Muito bom, momento de reflexão. Gratidão a todos. Tem aí as suas pílulas durante a programação, viu, Caldini? O pessoal adora. Legal. Também a Zezé Freitas. Boa tarde, Vanessa e Alexandre. Meu marido era divorciado. Tivemos um casamento de 46 anos de muito amor, respeito e cumplicidade
até a sua partida para a espiritualidade. Zezé Freitas de Toledo, Minas Gerais, Claudinho. Ótimo, que legal. Deixa eu falar um minutinho disso. Que bom, né? Que bom ouvir isso com relação ao seu marido, até o desembarque dele deste planeta e voltou para a espiritualidade, que é a vida real, né? Isso é fundamental, e aí eu queria aproveitar esse gancho, Vanessa, para dizer o seguinte: não uma, nem duas, nem 10 vezes mais que isso, na casa espírita que eu frequento aqui em São Paulo, no processo de desobsessão, eu vi maridos mais que mulheres, mas também esposas muito apegadas àquele que ficou, falando assim, não vai casar de novo, é minha mulher, ela não pode casar de novo. Não, né, gente? Não. A hora que você desencarna, você está indo para uma outra experiência de vida, você vai viver outros horizontes, conhecer outras pessoas, revisitar pessoas que você já conhece, ter novos aprendizados. Aquele que fica aqui, seu marido ou sua mulher, também vai ter que continuar a vida encarnada, tendo outras experiências, conhecendo outras pessoas. Então não sejamos nós, egoístas e apegados, que vamos impedir que essa pessoa que a gente diz amar, mas na verdade tem muito mais apego, que siga a sua vida. Deixe ele ou ela ser feliz, casar novamente se for o caso. Muito bom. Eu quero trazer também um trechinho do início do capítulo. A gente foi para o divórcio, a gente pode também falar sobre o casamento, que no comecinho ali do capítulo 22, ele fala, né, não separeis o que Deus juntou. Tem a parábola, ele diz, não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Então, essa diferença, né, das duas, né, Claudinho? Essa é uma obviedade, né, Vanessa, que a gente se esquece. É bacana do Espiritismo que ele lembra a coisa e você fala, não, claro, óbvio. Não, claro, óbvio, mas a gente não estava pensando nisso, a gente confunde um pouco tudo, né? E as religiões, Vanessa, na minha opinião, uma das coisas que eu acho muito ruim das religiões é que elas misturam a lei humana com a lei divina. Ela enfia Deus numa lei humana e fala, tem que ser assim. Quer alguns exemplos? Por exemplo, a Igreja Católica, durante um bom período, falava o seguinte, escravo não tem alma, não é um ser humano. Tudo bem se escravizar, tudo bem se pôr no tronco, arrebentar de porrada, matar, não tem problema nenhum, não é um ser humano. Isso era dito pela religião, né? Olha que absurdo. Eram os homens que tinham um interesse específico, um interesse comercial, que era de traficar os escravos e ter uma mão de obra gratuita, trabalhando exaustivamente até a morte ali para eles, usavam a religião para falar, Deus diz que se você tem pele escura, se você tem pele negra, você não é um ser humano, então eu posso escravizá-lo e está tudo certo. O cara ia para a igreja, rezava, tomava hóstias, escambau e arrebentava o escravo no tronco, né? Veja como a gente usa a lei humana. A gente usa Deus para justificar um absurdo da lei humana. É um pouco o que ele fala aí também, né? Ele fala, existe a lei humana, existe a lei divina. A lei divina é uma só, o amor, a caridade, o equilíbrio, a serenidade, o bem-querer, o bem-viver, a fraternidade. Essa é a lei de Deus. A lei humana varia a cada momento. Num momento você podia ter escravos, hoje já não pode mais, né? Em alguns países já se liberou alguma droga, aqui ainda é proibido. Então as coisas variam. Aqui não pode, por exemplo, eutanásia. Outros países podem eutanásia. Nos países, nos estados americanos, o aborto é permitido. Em outros, o aborto é proibido. As leis variam de lugar para lugar. A lei divina não varia. Ela é única, estável e para sempre. Qual é essa lei? O amor, que você pode traduzir por justiça, por equidade, todas as coisas que farão bem a todos à nossa volta, né? Então essa é a diferença que o Espiritismo faz. Fala do divórcio, é uma lei, está separando uma coisa que é uma lei humana. O casamento civil é uma lei humana. O casamento divino é o amor que os une. Quando Jesus disse, ou teria dito, o que Deus uniu, o homem não separa, o que é que ele estava se referindo? O que o amor de Deus uniu. Quando duas pessoas se amam, ninguém tem direito a separar. Isso sim. Agora, aquela união que foi feita ali, onde não há amor, se já está tendo conflito, se não foi boa, está tudo certo separar. Melhor que separe do que fica a violência doméstica, esse horror que a gente vê tantas vezes, infelizmente. Que seguramente, se houvesse amor, não teria havido aquilo. E se não há amor e separassem, seria melhor do que ficarem ali se degladiando pelo dinheiro, pelo ciúme do outro, essa coisa horrorosa que a gente vê toda hora, né? Sim. Agora, tem muitos solteiros nessa pandemia se perguntando, será que ainda vou encontrar minha alma gêmea? E como que é essa questão da alma gêmea aí para o espiritismo, Claudinho? Então pronto. Alô, solteiras, vou dar uma resposta para vocês. A pergunta é, vocês encontrarão sua alma gêmea? Eu direi o seguinte, não. Como assim não? E agora? O que eu vou fazer da vida?
Segundo o Espiritismo, não existe alma gêmea. Ponto final. O que isso quer dizer? Eu não vou encontrar nunca a pessoa que eu amo, que vai ser ótima para a minha vida? Vai, claro que vai. Mas é uma pessoa. Pode ser 2, 3, 4, 5, 18, 46, 2.728 pessoas que dá um match com você. Não é uma pessoa só. Não tem uma pessoa no universo. A pessoa, se você não encontrou essa aqui, acabou? Não, né? Claro que não. Então, abra seus relacionamentos, né? Olhe as pessoas de uma forma mais ampla, mais holística. Não vai dar um encaixe perfeito, mas dê um encaixe mais ou menos. Encaixou 2 de 5 dedos. Tá bom, já dá para ter uma conversa. Tá gostoso estar junto, é alguém que vai estar ali acompanhando, né? E esse processo dos desencaixes também será um processo de aprendizado, né? Então, não se preocupe em encontrar a pessoa certa. É muito improvável porque essa pessoa não existe. E o Espiritismo fala, não há alma gêmea, ele não usa alma gêmea, ele usa meia, como é que é? Na cara metade. Ele fala Metade. assim, uma coisa assim. Alguma coisa assim. Ele fala, o espírito é uno, não tem 2 metades que se unem e formam um. Você é um, o outro é outro. Isso é interessante também, né? Alguns casamentos que eu fui, espiritismo não tem casamento, mas alguns de familiares eu fiz alguma fala. Eu dizia exatamente isso, olha, vocês 2 agora se formam um? Não, formam 3. Você e o terceiro que é os 2, né? Porque se um se anula, Vanessa, acabou o negócio. Ninguém está aí para se anular. Se você se anular, você vai ser muito triste durante a encarnação, durante aquela relação. Porque não precisa se anular, mantenha a sua personalidade, claro, com a flexibilidade de compreender o outro, buscar compreender o outro, né? Mas não abra mão de quem você é 100%, senão você vai sofrer muito. Também não fale assim, não, eu sou assim porque eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Também não tem relacionamento se você trava numa coisa como essa, né? Então, como sempre, bom senso, maleabilidade, compreensão. Se eu compreendo o outro, facilita o relacionamento. Agora, quais que são as consequências aí psicológicas, né, até mesmo espirituais, para os filhos que presenciam muitas brigas entre o casal, né, Claudine? Claro, do ponto de vista psicológico, eu não sou psicólogo para poder falar a respeito, mas eu imagino que seja muito nefasto. Claro, não é bom. As pessoas são suas referências naquela encarnação, seu pai e sua mãe. Se olha os 2 brigando o tempo todo, ai, que dor, que tristeza. E imagino que isso vai ter consequências na vida adulta daquelas crianças também, né? Porque o modelo de família que eles viram não é o mais agradável possível, né? Ali não há harmonia, não há paz. Dito isso, também imagino que nós temos autonomia, nós temos livre-arbítrio. Se eu vi isso na minha infância, eu sou capaz de transformar. Isso eu não quero para mim, eu quero um outro tipo de relacionamento. Então, seguramente, também tem vários que tiveram uma infância muito triste do ponto de vista do relacionamento de pai e mãe e que conseguiram mudar isso para um relacionamento muito melhor, porque falaram, isto não é o que eu quero aquilo. E vou fazer do meu relacionamento uma coisa diferente do que eu vi nos meus pais. Lembrando que os espíritos têm níveis de evolução espiritual diferente, evolução intelectual e moral diferente. Então, não necessariamente, Vanessa e amigos, os pais são mais evoluídos que os filhos. Frequentemente o contrário, né? Frequentemente os filhos são mais evoluídos que os pais. Então, pode muito bem ser que tenham crianças na família que sejam mais equilibradas que os pais, né? Porque esses espíritos que estão com os pais aqui são mais atrasados que esses aqui. Eles são mais broncos, são mais animalescos, por assim dizer, né? São mais rudes, são mais na porrada. E os filhos já muito melhores, muito mais evoluídos. Então, essa interação é boa para todo mundo. Filhos podem, sim, também educar seus pais. Beleza, muito bom, Claudine. Vamos ter vários exemplos aí para nós, e os nossos ouvintes estão adorando tudo que você está trazendo, né? Os exemplos, os ensinamentos, a Lilian Cardoso, que ela é do Paraná, aqui conosco no nosso Facebook, Dilma de Freitas, a Marlene também, gratidão sempre, um beijo para Marlene Bragança, e a Deise também está assistindo aqui conosco, beijo para você, minha querida, obrigada por participar sempre. Já está quase no finalzinho, vamos falar mais um pouquinho então sobre o que a gente está passando, né, que é esse isolamento social, o que você pode deixar aí para as pessoas, para os casais, como que a doutrina pode ajudar a gente a ter uma convivência melhor, até com relação à violência doméstica, né? A gente vê que ainda acontece muito, infelizmente. Então, fala um pouquinho também para nós, para a gente ir encerrando, né, Claudinho? Claro. Olha, primeira coisa, tudo depende do nosso olhar. O olhar que o Espiritismo fala sobre a pandemia é um olhar muito generoso, eu diria. Nós deveríamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos encarnados nesse momento de tanta, eu não diria dificuldade, tanta interação, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nós estamos aqui, não é por acaso. Nós estamos no Brasil nesse momento, não é por acaso. Você está na família que você está, não é por acaso. No emprego que você está, não é por acaso. Você é pai, mãe ou filho, não é por acaso. Todos esses papéis compõem a sua jornada nesta encarnação.
Então, a primeira coisa a compreender, nós somos espíritos imortais. Quem morre é o seu corpo, não é você. Você que é um espírito é o que você pensa, o que você sabe, o que você conhece. Isso vai continuar para sempre. Então, se acontecer de você, ou alguém próximo a você, falecer agora, durante a pandemia, com o vírus SARS-CoV-2, não tem nenhum problema. Você sabia que morreria assim que nasceu, você saberia que todas as pessoas que você ama e as que você não ama também pereceriam, como é normal. Quem perece é o corpo, não é o espírito. Lembre-se disso, né? Então, essa pandemia nos ajuda, Vanessa e amigos, a repensar nossos valores. Repensar o quê? Repensar tudo. Pare um momentinho e fale assim, peraí. Como é que está a minha vida nesses anos todos que eu estou vivendo? Quando eu nasci até hoje? Bom, mais ou menos, ruim. Está na hora de mudar isso aí. Pai, acelera, aproveita essa oportunidade. Então, esse momento que você está junto com o seu marido, com sua mulher, com seu filho, com seu pai, com sua mãe, que você está isolado do mundo, é hora de repensar. Entrar para dentro, pensar sobre si mesmo, como é que eu posso ser uma pessoa melhor para com os demais e, por consequência, para comigo mesmo. Essa nova ordem que está chegando agora é a redenção da humanidade. A Terra passa de prova e expiação para regeneração. Espíritos que não estão a fim de se emendar não mais encarnarão aqui, vão encarnar em mundos menos desenvolvidos. Os que já têm alguma vontade de praticar o bem poderão continuar reencarnando aqui. E novos espíritos estão vindo agora para encarnar, para melhorar a Terra. Então aproveite esse momento, é um momento importante para você tomar novas decisões na sua vida. A gente já está encerrando o nosso plantão. Faz uma prece para nós encerrarmos, então, rapidinho aqui para nós, Tatazinho. Rapidamente, apenas agradecendo a Deus a oportunidade do conhecimento que o Espiritismo nos propicia, que nós sejamos dignos desse conhecimento e consigamos aplicá-lo no nosso dia a dia da nossa vida. Pedimos à espiritualidade que nos intua nesse caminho, ampliando horizontes, ampliando nossa visão. E assim, agradecidos pela oportunidade, nós desejamos a todos uma excelente semana. Que assim seja. Muito obrigada por ter participado. Um grande abraço para você. Muito obrigado, Vanessa. Adorei, como sempre. Obrigado, amigos. Um prazer estar com vocês. Até a próxima vez. Você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior e até amanhã. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.